Entrevista com Dávila. A história é a única bússola que temos para compreender o passado e cultivar a nossa memória coletiva dos erros e acertos do país. A ignorância sobre a nossa história é um dos fatores primordiais que levam muitas pessoas a caminhar na neblina do desconhecimento dos reais problemas do presente, se encantarem com as soluções fáceis e erradas do discurso populista e, em seguida, se desiludirem com o resultado de suas escolhas. A consciência cívica é moldada pelo conhecimento da história, pelos valores, costumes e crenças que aprendemos na família, escola, igreja, clube e associações. Ela é a essência daquilo que o parlamentar britânico Edmund Burke denominou como as pequenas infantarias que formam a massa de cidadãos de uma comunidade. E se tem um historiador que vem nos brindando com o resgate da história dos grandes brasileiros que desbravaram mercados e forjaram a veia empreendedora que construiu o dinamismo da economia brasileira, esse historiador é Jorge Caldeira. Livros como A História do Brasil com Empreendedores, Barão de Mauá e outras grandes publicações retratando a saga dos brasileiros que criaram empresas e fortunas por meio do mercado constam entre os grandes livros de Jorge Caldeira. A grande questão é: o Brasil vai conseguir encontrar alternativas para o seu crescimento econômico sustentável via economia de mercado e a livre iniciativa num país intoxicado pelo nacional estatismo e um governo que demoniza empresários e o livre mercado? Esse é o tema da minha conversa com o Jorge Caldeira, historiador, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras. Jorge Caldeira, muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Felipe, grande prazer estar aqui, rever você e conversarmos sobre o Brasil. Com certeza. Aliás, você é o grande historiador que acaba com os falsos mitos do Brasil, né? E o sempre mito de que você, lá atrás, escrevendo sobre o Brasil colonial, não existia mercado. E aí você mostrou que havia um dinâmico mercado interno brasileiro que não tinha nada a ver com a metrópole, com a colonização e que criou grandes fortunas. Conta um pouco desse primeiro mito que nós tínhamos, assim, que no Brasil colônia não havia mercado nenhum. E você prova que havia um mercado e com muito dinamismo. Bom, aí, primeira coisa, talvez a mais importante, vou dar um mote para a nossa conversa de hoje, que é do José Bonifácio de Andrade e Silva, que é uma pessoa de quem eu não me canso de repetir frases, ele era um grande frasista. E ele dizia o seguinte: o problema no Brasil é que o real é maior do que o possível. Ou seja, enxergar a realidade no Brasil pode te dar mais instrumentos para entender o mundo do que ler todos os livros e ter toda a erudição e ter todo o conhecimento formal. Por que isso? Porque viver no Brasil, o Brasil é um laboratório experimental de sociedades que se encontraram. Os que viviam na floresta tropical, os povos originários, os europeus e vários europeus que chegaram, foram se misturando, foram fazendo a coisa e foram descobrindo coisas novas que não estavam nos livros. Esse encontro, para começar, esse próprio encontro não estava nos livros, não era uma previsão, né? O Brasil é uma palavra celta, Ilhas Afortunadas, quer dizer, vem das mitologias indo-europeias de milênios, já estava em mapa como um lugar do Ocidente, ao Ocidente da Europa, desde 1340. Então, a gente fica achando um monte de coisas sobre o Brasil que você não verifica o que é correto, o que é certo no Brasil. Se você não escuta as histórias populares, as pessoas que são inusitadas. E dois, se você não é rigoroso no tratamento de dados, que é uma coisa que só foi acontecer muito recentemente no Brasil. Então, os meus livros, essas diferenças todas, vêm basicamente do seguinte: eu sou da geração dos bancos de dados, da documentação quantitativa. O fundador disso ganhou um prêmio Nobel em 1975, que criou essas metodologias, Robert Fogel, que aliás era
curiosamente, tanto do Partido Comunista Americano quanto professor em Chicago. Ortodoxo e heterodoxo ao mesmo tempo. E o que ele fez? Ele descobriu nos anos 70 que, antigamente, como é que você estudava história? Você ia no arquivo, pegava documentação governamental, ia comprovando poucas coisas. Ele começou a ver que com banco de dados você podia pegar muita organização fragmentária e arrumar e usar computador para analisar. Então ele foi fazer uma história de uma ferrovia, em vez de fazer pelo método tradicional, construir o primeiro quilômetro aqui, o primeiro quilômetro ali, ele foi no banco, foi nas cidades por onde a ferrovia passou e foi lá, venda de terrenos, valor de venda de terreno no cartório. Anotou todos, em todas as cidades, valor, número de construções. E aí passou a ferrovia e a transformação toda estava mostrada pelos dados. Eu sou contemporâneo dessa descoberta e isso mudou o jeito de fazer história e o jeito de você ir buscar os dados. Para o Brasil, para a história do Brasil, o impacto foi muito maior do que outras histórias, pela razão muito simples. Aqui a maior parte do Brasil foi feita por analfabetos, por gente que estava tocando a vida, por empresários que estavam no sertão. Eu escrevi uma biografia de um padre... Banqueiro do sertão. Banqueiro do sertão, o que é? É um padre que nunca saiu de Araçariguama, que é uma cidadezinha a 60 quilômetros aqui de São Paulo, e juntou uma fortuna de prata de 115 quilos de prata, que era muito dinheiro, como? Fabricando ferro, entregando para os parentes que iam trocar no sertão, que voltavam com prata de Potosí. Enfim, essas movimentações todas simplesmente não apareciam na documentação tradicional. Então isso permitiu você mostrar um Brasil econômico, quando aplicando essa metodologia, que as pessoas não enxergavam antes, nem podiam. Por quê? Porque o melhor dos eruditos no Brasil tem um problema: 90% da população era analfabeta, 98% da população era analfabeta no momento da independência. Então, a vida era tocada pelos 98%, não era pelos 2%. E os 2% conheciam um pouco. O Frei Caneca, que era um revolucionário pernambucano, ótima figura essencial na construção do Brasil, saiu do Recife pela primeira vez fugindo para não ser preso em 1824. Ele não conhecia o interior. O Dom Pedro I passou dos 9 aos 23 anos no Rio de Janeiro, nunca foi a Minas, foi nas vésperas da independência. Então, a circulação era pequena e os dados ficaram dispersos. Quando você junta, você pega um outro retrato. E aí você descobre que o Brasil, algumas coisas são complicadas no Brasil. A cultura erudita do Brasil é relativamente fraca perto da cultura popular. Uhum. Então, pessoas que escutam, agora menos, porque está todo mundo na escola, desde o Fernando Henrique, 100% das crianças estão na escola. Você pode dizer o que quiser da escola, menos que as pessoas não passam por lá. Quando eu nasci eram 50%. Então, é uma alfabetização recente. Tem muita gente recém-alfabetizada que está começando a produzir coisa, que está pensando que não falava antigamente. Isso é uma coisa boa. E aí você descobre que não foi o governo que fez nada disso, praticamente, o governo central, mas o Brasil era autogovernado, quer dizer, a Câmara Municipal e eleição de vereador existe no Brasil há 493 anos, regularmente. De 3 em 3 anos na colônia, no Império, uma pessoa é eleita, vai lá, toma posse, governa durante o mandato, sai, vem outro eleito que substitui. Isso acontece regularmente em todos os municípios brasileiros, desde a sua fundação até hoje, exceto em 8 anos do Estado Novo. Aí vocês vão dizer, mas isso aí tinha gente que era poderoso local, coronel, latifundiário. Tinha, mas a pergunta é, por que as eleições aconteciam com os latifundiários? Não existe uma ditadura local na vida brasileira que eu conheça. E olha que eu estudo isso há 40 anos, 50 anos. Tinha o vereador que governava a cidade, independente do tamanho do coronel, independente do que fosse, tudo regular. Aí você vai dizer, isso não é estrutura? Não é estrutura, isso é a estrutura básica da vida política e da vida econômica. Por quê? Porque as pessoas eram empresários, agiam com liberdade, faziam seus negócios, tocavam a vida, né? Isso é o brasileiro comum, o brasileiro pequeno.
Aliás, você conta na história dessa história colonial que uma coisa que me chamou muito a atenção, existia já um dinâmico mercado interno muito antes de nascer o Estado, ou seja, o mercado nasceu antes do Estado no Brasil. Se você falar, se você está aí, você está falando o seguinte, Estado confundindo um pouco com o governo central, que é o que a gente pensa Sim. até hoje que é. Sim. Não, o governo também era local, era democrático. Se governar por eleição e ter empresário, veja bem, isso é a regra da vida de qualquer cidade do Brasil. São Vicente, né, foi a primeira? São Vicente, que é a primeira, em 1582, até hoje, foi governada assim. Então, governo não é, no Brasil não é só o que vem de fora. Isso eu acho que é uma das coisas que talvez, vamos dizer assim, a gente tem pouca noção desse potencial. A gente sabe, quando vem as coisas, a gente fala, sabe que todo brasileiro entende o que eu estou falando. Mas na hora de pensar como é que eu vou governar, como é que eu vou fazer, tem muito pouca confiança de que o cidadão vai resolver tudo, que a empresa é um bom método para resolver, que deixando liberdade a coisa anda também. Né? Ou seja, existiam muitos governos locais, por causa das eleições municipais, como você falou, e um mercado interno que... Em todo lugar. Em todo lugar. Porque para você ter democracia, você precisa ter... Uma das coisas... Até hoje as pessoas, eu repito a história, eu escrevi um texto sobre a história das eleições locais no Brasil e vários outros. As pessoas não acreditam até hoje que isso foi assim. Quer dizer, você não coloca como fundamento da democracia brasileira o fato de você ter eleição local há 500 anos. A eleição é eleição, foi organizada, tinha gente que votava, é um sistema social complexo. As pessoas precisam acreditar que aquele vereador vai fazer o melhor, se der alguma coisa errada também tinha um jeito de resolver, etc. Então, isso sempre foi assim em qualquer lugar. Onde não aparecia autoridade do governo central, nem do provincial, nunca. E funcionava assim. E esse padre, por exemplo, que fazia esses empreendimentos todos dele, estava lá e ele aprendeu a fazer negócio, e fazia negócio e acabou. E nunca foi perturbado por ninguém, nunca... Nada. Assim era a vida. Né? Só que, vamos dizer assim, o que acontece com isso? O governo central era um governo distante, que só regulamentava um monte de coisa que às vezes dava, às vezes não dava, escrevia a lei que dava certo ou não dava. Algumas davam, outras não davam, porque existe até hoje no Brasil isso. Né? Só que, por causa do que aconteceu lá nos anos 30, que houve uma centralização no Brasil de fato, nos anos 30 Sim, do 1930, século XX, nisso. houve uma centralização de fato e houve desenvolvimento também. As pessoas, só que tem duas coisas. As pessoas não conseguem entender que onde não houve centralização, que é de 1890 a 1930, Campos Salles, Prudente de Moraes, aquela gente, aquela nossa turma. Aquela nossa turma. Aquela nossa turma. Eles gostavam da coisa e fizeram. Ali o desenvolvimento foi muito grande. Só que as pessoas imaginam até hoje, no Brasil, erroneamente, do meu ponto de vista, que o desenvolvimento depende do governo central, que a autoridade depende do governo central. O Brasil pega a leva de governadores que tem hoje no Brasil, ou de prefeitos. Então, tem gente fazendo coisa sensacional, não está nem aí para o resto. Vão lá, fazem e tem 70%, 80% de popularidade. Pô, da onde? Fazendo o que tem que fazer. Por que a população gosta daquilo? Porque resolveu o problema. O prefeito bom, que é eleito, é o que resolveu o problema da cidade. Como era há 400 anos. Não é Deus, você elege também gente errada, vai e volta, mas a média é boa. Agora, tem uma coisa interessante. A criação desse Estado central sempre olhou o mercado com suspeita. Né? Na época do Império não deixava a gente fazer estrada, não deixava comunicar, porque tinha medo que aquilo ia surgir revoluções no Brasil. Então, sempre teve uma suspeita do governo central com esta independência local e esse mercado que parece que funciona a despeito do Estado. E depois disso, como você falou, nos anos 30, aí foi a centralização total e vieram aí os teoristas, né? Caio Prado Júnior e depois Oliveira Viana, tanto lá da esquerda quanto da direita, com essa ideia. Um copiava o outro. Um copiava o outro. O Caio Prado plagiou o Oliveira Viana. Plagiou 8 páginas, 10 páginas. Né? Então, esse tipo de pensamento, o Brasil, eventualmente, naquele mundo de 1930,
que era um mundo fragmentado pela Grande Depressão e depois com pouca circulação de capitais, fazia sentido você ter um Estado central que te protegesse do resto do mundo vamos dizer assim, tivesse ideias de disciplina sobre a população, né? Mas nos anos 70 em diante, esse foi o grande desastre do Brasil, porque a economia do mundo se globalizou, se abriu, o comércio internacional cresceu mais do que os mercados internos, e o Brasil, no caso, apostou que o mercado interno ia crescer muito, e aí nós nos estrumicamos. Mas agora, vamos para hoje. Né? Quais são as virtudes do Brasil hoje que, se você olhar com mais equilíbrio a questão de onde vem a autoridade, a democracia e a capacidade dos empresários de trabalhar, o Brasil hoje está numa situação que, na nossa geração, é inusitada. Quer dizer, quando eu nasci, eu tenho que fazer 70 anos, 40 primeiros anos da minha vida, 7 moedas no Brasil. Os últimos 30 moedinhas de R$1 de 1994 está aí até hoje. Então, estamos falando de duas situações econômicas absolutamente díspares. Nos anos 70 e 80, especialmente nos anos 80, a Bolsa de Nova York caía 2%, a do Brasil caía 8%. O mundo andava para frente, o Brasil patinava. O Brasil estava de pires na mão. Hoje, graças ao que foi arrumado nos anos 90, graças ao presidente Fernando Henrique, basicamente, o Brasil tem reservas internacionais sólidas, que dá para aguentar alguns trancos, né? Uma situação macroeconômica que, para desespero de muita gente, não foi desestruturada por mais que se tentasse. Ou seja, a ideia de responsabilidade fiscal, de uma certa austeridade, controle no gasto público, hoje é dominante na nação. Não é um problema de achar A ou B. Menos em Brasília hoje. Na nação é menos em Brasília. Por que é importante isso? Porque sobrevive a Brasília. É isso que quer dizer. O governo central no Brasil, tentando fazer um monte de coisas, por sorte não consegue fazer porque a nação freia, né? Esse é o ponto. Por que freia? Antes não freava. Antes, com a coisa muito centralizada, o que o governo central faz, sofre a nação inteira. Agora, nem tanto. Depois, o Brasil tem... Então, hoje, esse ano, 2025, você vai ver as oscilações da Bolsa de São Paulo são muito menores que a Bolsa de Nova York. Inverteu a situação. A economia, aparentemente especulativa, não é mais a do Brasil. Porque, além de ter essa infraestrutura toda, o Brasil tem duas coisas hoje que não tinha nos anos 70 e que pouca gente olha. Em primeiro lugar, segurança alimentar. O Brasil era importador líquido da maior parte dos seus alimentos há 50 anos atrás, né? Isso é um problema para todas as economias do mundo, porque dependem de quase todas elas de fluxos de alimentos que vêm de fora, portanto, do Brasil. O Brasil hoje é superavitário em segurança alimentar. Então, isso é no mundo que corre, uma grandeza. Segunda coisa, segurança energética. O Brasil, nos anos 70, não tinha petróleo, teve que se virar com energia, não tinha petróleo e não tinha carvão. Então, passou o século XX sofrendo. Criou o pró-álcool, teve que tentar descobrir. Aí começamos, né? Então, hoje o Brasil não só tem uma segurança energética monumental, porque o Brasil é bom de renováveis e fóssil. Então, o Brasil pode escolher se exporta renovável ou se exporta petróleo. Mas tem energia, é exportador líquido de energia hoje, vamos dizer assim. Segundo, como é que foi feito isso? E aí vamos chegar lá, né? Quer dizer, uma revolução que começou no Brasil foi usar a natureza para produzir energia. O nosso pró-álcool, primeiro. Pró-álcool, 14% de toda a energia consumida no Brasil hoje vem no que se planta em 1% do território brasileiro. Que é um negócio que e é o mundo precisando fazer transição energética. O Brasil, há 50 anos atrás, estava tentando se livrar de um problema grave, porque não tinha energia, então não tinha petróleo era caro, não tinha o que fazer, vamos fazer. Foi assim que nasceu o pró-álcool. As pessoas
que não estão lá há 50 anos não sabem disso. Mas o Proálcool nasceu disso. Vamos fazer energia com o que a gente tem para fazer energia, que é plantar cana. Muito bem, fizemos. Hoje, 50 anos depois, o mundo está pagando caro para fazer uma transição energética. Que o Brasil começou com energia hidrelétrica no século XIX. Sim. Mas o Brasil está na frente porque os nossos ancestrais nos deixaram florestas, os povos originários, usinas hidrelétricas que vieram, inclusive a maior parte do governo centralizado, e o Proálcool, que é descentralizado. São 3 grandes construções nacionais que nos dão um grau de segurança energética, e agora com solar e eólica também, que o mundo, de joelho, a China, daqui a 30 anos, reza para estar na situação que o Brasil está hoje. E isso é outra coisa que as pessoas não entendem muito. Né? Agora, de novo, tem um contraste interessante, né? Nós nos tornamos esse gerador de energia limpa, muito via mercado, experimento, e até com um programa específico como o Proálcool, e na agricultura, como você mencionou, nos tornamos exportadores de alimento, graças à pesquisa da Embrapa, um projeto de longo prazo de pesquisa, né? Também com dinheiro do Estado ajudando. Mas agora a gente parece que tem um sistema centralizado de energia que não entende como é que essa distribuição de energia vai ser. Então a gente está produzindo energia e não tem como distribuir. Como é que a gente vai sair dessa amarra? Na verdade, aí vamos lá, eu vou fazer um pouco de propaganda de mim mesmo. Acabei de fazer um livro, que é isso aqui, que é a história... Olha que livro bom. Esse livro eu escrevi com um empresário que chama-se Gastão Mesquita, que é o presidente da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Certo. Né? Essa é uma empresa que tem 100 anos, fez 100 anos, e é 100 anos de Brasil, experimentando. Então, leiam a história, porque vocês não vão acreditar na história. Quer dizer, essa empresa já fez de tudo. Ela loteou o norte do Paraná inteiro, Londrina, Maringá, Cianorte, todos os terrenos daquela região foram vendidos por essa empresa. E ela mesmo teve que ir se reinventando, porque acaba o loteamento, alguma coisa você tem que fazer. E aí ela foi para o agro soja, etc. e tal, e fez uma usina de etanol em 1980. Bom, até aí, uma história mais ou menos comum. Agora, ela está entrando, nos últimos 6, 7 anos, que é o que eu tenho acompanhado, ela começou a fazer energia elétrica com bagaço de cana, a receber crédito de carbono, de ser bio, porque ela é carbono negativa cada vez mais. Estudar biometano, a energia produzida na terra hoje, sei lá, os maiores investimentos externos no Brasil hoje é para fazer querosene de aviação de Macaúba, 3 bilhões de dólares dos Emirados Árabes Unidos na Bahia. Quer dizer, então são mudanças. Eu não estou falando que a segurança energética no Brasil e coisa nova é um processo que aconteceu lá atrás. O Proálcool era uma coisa. O que está acontecendo hoje é robô para aplicar pesticida em doses mínimas, inteligência artificial para guiar enfim, a colheita de cana. É outro planeta. É uma coisa que a maior parte dos brasileiros não tem noção do que estamos falando. Mas tudo feito nos últimos 5 anos. Como? Olhos abertos e pés no chão, que é o título do livro. Quer dizer, olhando longe, mas vendo o que tem no Brasil. E o que tem no Brasil é muito. Pé no chão no Brasil é que é muito maior. Olhos abertos, o possível, do Zé Bonifácio, é ok, você vê muita coisa. Agora, pé no chão, você vê muito mais coisa do que... Né? Então, a empresa, há 6 anos atrás, não se pensava como uma empresa de energia renovável. Foi acontecendo. Né? Por quê? Porque soube olhar, soube ver soube enxergar as oportunidades. Onde estava mais com o pé no chão e falar, pô, isso aqui eu ponho aqui, aquilo eu não ponho, isso aqui serve, isso aqui não serve. O Brasil tem que ser experimental, o Brasil não pode ser de outro jeito. Só que as pessoas não têm ainda confiança nisso. Quer dizer, as pessoas não, o fato de energia ser produzida na natureza, quer dizer o seguinte, o que antigamente era agro, vai ser pelo menos o dobro de proporção do PIB brasileiro, se for energia. Quer dizer, quando você começa a plantar cana para produzir energia, e da energia da cana você faz querosene de aviação, começa a entrar nos derivados de álcool químico, aí biometano, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, o que está acontecendo?
o Brasil está arranjando um novo modo de ganhar, uma nova atividade econômica, porque o Proálcool era uma nova atividade econômica. Não era usar cana para fazer comida, era usar cana para fazer energia e competir no mercado de energia. O uso da natureza no mercado de energia é uma fonte de negócios novos para o Brasil, que tem a energia mais produtiva do planeta, inimaginável. Quer dizer, só você começar que eles vêm. O Brasil nem regulou o mercado de carbono. O Brasil está fazendo o que os outros estão fazendo com transferências compulsórias de dinheiro, de capital, subsídio, etc. Então o Brasil está fazendo a mercado. O que está acontecendo aqui é o mercado solar. Que há 5 anos atrás eu escrevi um livro, Brasil, Paraíso Restaurável, que era o lugar do Brasil na economia de carbono. Quando eu escrevi, a energia solar era 0,5% da energia elétrica do Brasil. Hoje é 14. 5 anos. 14 oficial, 23 se contar os do teto. Os tetos domésticos. Então, 60 gigawatts instalados. Que quer dizer 3 Itaipu instalados em 3 anos com dinheiro privado, sem nenhum plano estatal de investimento, nada, etc. E tal. Isso não é um problema, isso é uma solução. Quer dizer, o Brasil está arranjando soluções de energia, transição energética, que são novas. E os nossos regulamentos oficiais para lidar com essa situação são de 1960, 1950, 1940. E o planejamento nacional, né? Agora eu vou até fazer uma coisa. Para quem vê a história, vendo empresário do jeito que eu vejo, fazendo as coisas, vendo a democracia funcionando, vendo a liberdade ser um instrumento de crescimento, como sempre foi na história do Brasil, por isso somos a economia, a 10ª economia do mundo, a 8ª economia do mundo que somos hoje. Não é por outra razão, não é porque os estatais são grandes. Então quem vê assim só pode ver com muito otimismo o que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque essa onda da transição energética, o Brasil começou há 50 anos atrás, mas não sabia que era, não chamava transição energética, não. Era, vamos sair da miséria. Agora é um grande ativo para você sentar e negociar, que está nas mãos dos empresários brasileiros. Quem sabe fazer etanol no mundo? Quem sabe, da onde vem essa escala, esses usos, essas pesquisas todas, esse modo de produzir? É tudo daqui, foi tudo inventado aqui e exportado para fora. Agora, eu acho que tem um ponto importante que você sempre trouxe. Eu falo que você está sempre à caça dos barões de Mauá do Brasil. Desde a primeira vez que você escreveu a biografia do Barão de Mauá, o Gastão Mesquita com o Lord Lovelar era um outro também barão de Mauá da época dele e tal. Apesar do mérito extraordinário desses barões de Mauá, toda vez que eles ficaram grandes e fortes, parece que o Estado, com o espírito centralizador e antimercado, tenta parar, né? Com Mauá foi assim, agora é muito difícil romper essa barreira, como você bem falou, centralizadora, e criar um modelo à parte que o Estado sinta que ele não está perdendo o controle desse Brasil experimental que você está falando. Como é que nós vamos passar esta barreira que existe sempre do governo centralizado, olhar o empresário, olhar essas pessoas que inovam, experimentam e vencem, não como um ativo importante da nação, como você está trazendo, mas como algo temerário que pode colocar em risco a nação? Que a parte, vamos dizer assim, governo, para quem conhece, para quem valoriza muito a história dos governos locais e dos governos estaduais, antes provinciais, sabe que esses têm papel também na elaboração de uma economia aberta, sim, de fazer, etc. e tal. O governo central do Brasil era uma pequena máquina burocrática, na época da colônia, separada de todo o resto para colher imposto e gastar fora. Então, só controlava o alfândega, exportação, era ele que pagava. E o Brasil era exportador líquido de tributos durante a colônia inteira. Então, a função do governo central na colônia era captar dinheiro e prestar pouco serviço. Ou vender muito caro os poucos serviços que prestavam, como você quiser, né? De alguma forma, essa mentalidade permanece. Quer dizer, a ideia de que o governo central era muito pequeno. O governo central, no fim do Império, era 1% do PIB. Em 1964 era 6, 7, 8.
né? O governo central cresceu com uma proporção do PIB durante o regime militar. Hoje é 35% do PIB. O governo militar pegou, o Roberto Campos pegou com 6 e entregou com 11 em 3 anos. Bom, teve o Geisel, né? Teve o Geisel lá. Não, o Geisel lá, mas não é isso. Então, o que eu estou querendo só é botar um pouco de perspectiva histórica para dizer o seguinte: o governo central hoje realmente é um problema. Do jeito que o governo central está, é um problema para o desenvolvimento brasileiro. Por quê? Porque se você consegue fazer 3 Itaipu pondo placa solar no teto de 4 milhões de casas, você não precisa muito de governo central para resolver questões complicadas. Restará a questão de tarifa, mas certamente as mudanças que agora favorecem o Brasil, as mudanças mundiais que agora favorecem o Brasil, são mudanças que ficam mais bem feitas com descentralização do que com centralização, né? Isso eu acho que é um ponto que não tem muito a ver com a qualidade do governo central brasileiro, que hoje é muito ruim, não é que é ruim, é muito ruim, né? Mas com a percepção de que o que é bom para o Brasil está em outro lugar, que é uma coisa que mesmo quem acha ruim o governo central não consegue montar uma ideia de desenvolvimento que fala assim: não, aqui nós vamos, o governo central vai parar de atuar nisso, daquilo, e as coisas vão melhorar, né? Por quê? Porque tem um monte de coisa que não precisa mais. Eu vou dar um exemplo de escala. Para construir a última grande usina, que devia chamar usina Dilma Rousseff, Belo Monte, custou 40 bilhões de reais. É o que custou fazer 10 Belo Monte de solar. Então, não é a coisa que perde o sentido. Qual é o sentido de você fazer um planejamento de uma coisa que o mundo mudou e que não se faz mais com esse tipo de planejamento, né? Então, como é que você faz para que explorar a capacidade de segurança alimentar, segurança energética do Brasil? O Brasil tem 6 milhões de propriedades rurais. 6 milhões. Os Estados Unidos têm 2. É muito mais descentralizada a propriedade no Brasil que as pequenas propriedades, né? As pequenas propriedades, tem 5 milhões de pequenas propriedades. Sítio. Essa região inteira cresceu vendendo sítio de 15 alqueires. Hoje chamaria sítio, mas era uma propriedade rural de 15 alqueires. Tudo relacionado à energia e alimentos ficará melhor se você souber dar sentido econômico melhor para isso. Mercado. O sentido econômico é mercado, melhorar a posição de mercado, criar a cultura que alguém que tem uma propriedade de 20 alqueires consegue ter renda para sustentar e educar a família, coisa que hoje em dia está ficando cada vez mais difícil, né? Mas não enfim, o potencial do Brasil, quando você olha descentralizado nesta situação mundial, que é energia elétrica centralizada, Belo Monte, era de um tempo que não tinha alternativa. Então você tinha que fazer um troço gigante, tinha que ter planejamento centralizado. Energia solar você não precisa. Então o que mudou? Mudou o tipo de negócio possível. Inclusive a geração distribuída. E biodigestor, e tem um monte de outras coisas. Nessa coisa de energia, quer dizer, a pequena propriedade pode fazer óleo diesel, pode fazer um monte de outras coisas que não podia. Só que a gente não planeja para isso. Quer dizer, não se planeja o Brasil pensando nisso. Se planeja o Brasil dos anos 1970. Planejar é o Estado Central ter um montão de dinheiro e distribuir como favor um montão de coisa, e isso é que vai fazer riqueza. Isso não, certamente, o caso da energia que eu estou dando, do exemplo da energia que eu estou dando aqui, certamente não é isso que faz futuro. Só que hábito é hábito. Quer dizer, acho que tem a ideia de um governo central poderoso, distante, civilizado, porque quando você tem uma população de 98% de analfabetos, você concentra civilizados no Estado, ok, os alfabetizados. Quando você tem 100% de alfabetizados, que é o caso de hoje, você não precisa paternalismo de 200 espécies. Quando tem um SUS funcionando, que outra construção nacional que é nacional, você não precisa dizer, vou criar um sistema de saúde, vamos operar melhor o que existe. Agora, um dos livros que você escreveu, Paraíso Restaurado, você tratava ali esse enorme potencial do Brasil como uma
potência global ambiental, ou seja, o Brasil tem tudo para transformar esse potencial ambiental no grande motor do crescimento econômico sustentável. E ali você mesmo deu alguns dados aqui, como o que parecia arrojado naquela época já foi ultrapassado. Mas parece que isso não está muito na nossa mentalidade ainda. Como é que transformar meio ambiente em riqueza e crescimento econômico? É o seguinte, é porque você tem, bom, alguns programas políticos fizeram isso. O Partido Novo fez. Né? Não vamos fazer propaganda aqui porque é verdade. Então, é o seguinte, só que naquela época dizer isso era quase uma loucura. Você podia apanhar na rua falando isso e... Quase apanhei. Então, né? Só que aí você vai ver o que cumpriu 4 anos depois. Quer dizer, em 22, quando esse programa foi feito, a energia solar era 2% da energia brasileira, hoje é 23%. Como? Foi feito. Agora, o que cresce de maneira descentralizada não faz parte do radar da autoridade federal, do governante centralizado. Não faz parte. Ele supõe que crescimento depende de juntar muito recurso aqui para redistribuir lá. Né? Basicamente isso. E o Brasil hoje não precisa disso. O Brasil está numa situação boa, que, como eu já disse, tem macroestrutura, macroeconomia arrumada, reserva, segurança alimentar, segurança energética e uma situação que o mundo está pagando para fazer a transição energética que o Brasil já fez. O Brasil é vendedor de transição energética. Deveria cobrar o preço para fazer isso. Mas aqui a gente ainda pensa que, enfim, a gente tem que, aí também, aí é o outro lado também. É difícil para um agricultor entender que o negócio dele mudou tão depressa. Eu estou fazendo aquilo há dezenas de anos, para mim fazer era daquele jeito, plantar era daquele jeito, ia lá, abrir a terra. A ideia de que eu vou começar restaurando floresta, que hoje é um negócio grande no Brasil, milhões de hectares. Nas terras degradadas, né? Terras degradadas, estão virando... Os planos de carbono neutro... Eu tive outro dia em Mato Grosso do Sul, que tem um plano de carbono neutro em cima de terra degradada, que é o certo. Proteger o que tem e vão melhorar a qualidade da terra e vão ser carbono neutro assim. É disso que estamos falando. O que quer dizer isso? Plantar macaúba lá e fazer querosene de aviação. O que não era negócio vira um bom negócio. Para a agricultura, energia. Quer dizer, os negócios de energia que eram uma exceção no negócio agrícola, se a energia tirada da natureza crescer, vão ser negócios que vão ser feitos em propriedades agrárias. E tem que ser pensado assim. Só que aí também você também tem muita coisa tradicional que você precisa explicar para as pessoas que é uma oportunidade. E aí, aí é uma questão diferente. Quer dizer, por exemplo, o caso da melhoramento do norte do Paraná. As oportunidades foram surgindo e eles foram analisando e não chutaram as oportunidades, não reagiram às oportunidades. Falou, opa, isso aqui assim, não dá dinheiro assim, se eu fizer assim, então por que eu não pego aqui e não queimo meu bagaço e vou vender eletricidade? Está aqui um produto que eu não tinha, uma receita que eu não tinha, dá dinheiro? Eu falei, dá. Uai, por que eu não vou fazer? E vai lá e começa a fazer e você aumenta a sua produção de energia renovável olhando uma oportunidade que surgiu naquele dia. E assim que vai ser a coisa. Então, como o brasileiro é muito empreendedor, e eu acredito que o brasileiro pobre empreendedor, não é? Que é o difícil no mundo, não é? Nós temos uma veia empreendedora muito forte. O cara, eu sempre, o exemplo que eu repito, o homem da carrocinha de reciclagem, a carrocinha capital, ele é trabalho, ele está lá fazendo um empreendimento, ele não tem segurança, não pediu nada, não quer favor do Estado, está lá fazendo produção a risco, porque se chove, não sei o que lá, está correndo coisa, e é um empreendedor. Um país que tem uma base social dessa, não pode dar errado em negócios, em empreendimentos, etc. Então, esta capacidade, a gente tem baixa confiança nela, em geral. Quem é da elite brasileira tem pouca confiança de que resolve de maneira descentralizada, que os mais pobres saberão fazer. Mas aí vem um ponto interessante, porque um estudo recente, até do Instituto Locomotiva, mostra que 70% das pessoas morando nas comunidades, favelas brasileiras,
querem empreender, ou já empreenderam, ou vão empreender. Então, tem essa veia empreendedora, exatamente o que você está falando. O problema é que elas falam assim, bom, na hora que a gente começa a criar um negócio um pouco mais organizado, é a primeira vez que aparece o Estado. Vem para atrapalhar, vem para taxar, vem para... Então, e voltando aqui a esse nosso ponto aqui, como é que nós vamos sair desta encrenca que é o Estado que não só não vê o potencial disso, como atrapalha esse desenvolvimento. Nós tínhamos uma lei da informática que nos atrasou 30 anos o desenvolvimento tecnológico. O suspiro do desastre estatal. Bom, mas aí o ponto é o seguinte, estando numa democracia, temos que convencer as pessoas de que isso vai dar certo e os programas políticos para a nação têm que ser baseados nisso. Não há outro jeito. O Plano Real foi assim. O Plano Real é um troço difícil, técnico, complicado, mas bem explicado e funcionando no mundo real. A sorte é que funcionou, né? Permitia que as pessoas tivessem mais confiança em fazer as coisas de modo diferente. O ponto hoje, se você pega aí, sei lá, Minas, né? O vice-governador de Minas tem o Matheus Simões tem um plano de carbono neutro pronto na cabeça. Lá que, se for executado, vai ser uma coisa. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, implantou um plano de carbono neutro lá que é uma beleza. Lá é mais complicado porque a terra é pequena, o estado é muito industrializado proporcionalmente ao resto. Acabou com os lixões lá, que foi já um negócio... Vai progredir. Não, ali aquilo anda. O Pará tem um plano de carbono neutro, com a sorte da COP, para 2030 também. Então, quando você começa a pensar que dá para fazer, que se eu mudar os objetivos... Porque planos de carbono neutro são todos descentralizados. Plano de carbono neutro depende de todos os proprietários agrícolas de Mato Grosso, que tem terra degradada, o governo tem que trabalhar. Dá trabalho, mas funciona. Então, se você acredita nisso, vai. O caso brasileiro hoje assim, é o que me espanta um pouco, porque como a gente cresceu nos anos 80, quando tudo dava errado, vamos lá, a gente pegou o ministro da Fazenda ainda de pires na mão, apanhando de coisa, uma brecha lá, plano... FMI vinha aqui, aquelas delegações, dava dura na gente. A gente não tinha o que fazer e tal, não sei o que lá. Quem pegou essa situação não pode, hoje, em sã consciência, dizer que não se arrumou muita coisa no Brasil, né? E se arrumou muita coisa no Brasil. Naquela época, o cenário internacional era contra, porque a gente era contra o cenário internacional. Quer dizer, o Brasil era nacionalista em época de globalização. Agora, não tem nenhum motivo para imaginar que o planeta inteiro não venha investir no Brasil. Data center. Essa energia, muita energia. A conta de data center venha para o Brasil. Assim, em qualquer lugar. Aliás, a Microsoft comprou uns terrenos aqui, já está fazendo, já tem investimento em data center. Venha para o Brasil. Computação do mundo vai ser feita no Brasil. Por quê? Porque precisa de muita energia renovável e muita água. Duas coisas que só tem no Brasil. Então, o Brasil está tentando fazer, inclusive, lei, porque já perceberam isso. Essas coisas as pessoas vão percebendo. Mas você não precisa ter uma estatal de data center. Você precisa ter instituições sólidas que os investidores façam data center, ponham para operar, confiando que a vida empresarial vai funcionar como vida empresarial, né? Então, mas eles fizeram esse tal do chip já. É por isso que o Brasil não tem fábrica de chip até hoje. A lei de reserva, a Costa Rica tem fábrica de chip, o Brasil não tem. É verdade. Porque más instituições levam a desastres. Agora, há coisas, né, interessantes. Por que nós agora finalmente vamos atingir talvez a universalização do saneamento básico em 2030, 2040, alguns dos estados até mais para frente, mas pelo menos um arcabouço legal, que foi a lei do saneamento. Até hoje, né, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado, o que é um maior desafio socioambiental, mas, por outro lado, como você falou, a demanda para atender 100 milhões de pessoas em saneamento não são muitos lugares do mundo que têm essa grande oportunidade. Então, você acha que a oportunidade de mercado vai corrigir as barberagens de governo? Não é só isso, é o seguinte, é que o sentido da evolução do mercado hoje favorece o Brasil. Quer dizer, as pessoas estão investindo em coisas que o Brasil é bom.
O Brasil já era bom de energia renovável antes de tudo isso começar. Então, agora o mundo precisa do que o Brasil já tem. Jabuticaba, algumas jabuticabas são muito boas. É muito bom você ser o único que tem. Se agora todo mundo quer jabuticaba, e as de verdade, não os jabutis emendam em lei, não, mas o mundo quer jabuticaba, ótimo, nós temos, então vamos tratar direito disso, não é nenhuma coisa, quer dizer, aqui a computação em nuvem no Brasil é um negócio que, feitas as contas, será melhor do que na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, onde quer que for. Então é só não atrapalhar que se façam as contas. Isso não acontecia 30 anos atrás. Então aí, olhos abertos e pés no chão. Mas dá para, de pés no chão, ter os olhos abertos para dizer que tem oportunidades que estão chegando ao Brasil, que o Brasil pode aproveitar muito melhor se tiver boas instituições para isso. Governo burocrático controlando o data center não é nuvem. Então, você tem que saber para que serve a autoridade. Agora, nós tivemos a sorte, você já mencionou várias vezes, do governo Fernando Henrique aparecer naquele instante, né? Porque eu me lembro que em maio de 93 nós tínhamos Itamar Franco, o único sonho era fazer o Fusca, tivemos 3 ministros da Fazenda em 7 meses, inflação estava a 60%, e aí a escolha do então chanceler Fernando Henrique como ministro da Fazenda prepara a grande virada do Plano Real, e aí o Brasil muda de patamar nesses 2 mandatos do presidente Fernando Henrique. É verdade. Agora, precisa lembrar que também naquele sofrimento dos anos 80 tinha um bando de moleque que tinham ideias absolutamente estranhas. Não estranhas, mas estudavam economia a fundo para fazer isso, e que souberam segurar a peteca do governo, depois, além de conceber o próprio... Não foi o Fernando Henrique que pensou o Plano Real. O Plano Real foi pensado por um bando de economistas que ele conhecia todos, mas ele foi o cara que falou, vamos por aí e depois vamos segurar a onda. Então, a questão era ter confiança naquela mudança, naquelas ideias e naquela coisa. E ele teve. A situação do Brasil hoje nesse sentido, ter confiança em ideias inovadoras. Que tem muita gente que pensa, quer dizer, todo o arcabouço da economia de carbono neutro não foi montado no Brasil. Mas é como se tivessem feito para o Brasil se aproveitar daquilo. Então, enfim, é uma oportunidade única, né? Então, saber aproveitar essa oportunidade como governo não é fácil. Agora, Jorge, você toca num ponto que me chama muita atenção. Eu, como você, somos defensores da descentralização do poder, tudo isso. E justamente, você mencionou no começo da nossa conversa que o grande salto do crescimento econômico foram esses presidentes que foram governadores de São Paulo, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, que entenderam a virtude do poder descentralizado e como uma máquina para crescer. E outra, um Estado, como você bem disse, que ocupava apenas 1% do PIB, que não atrapalhou a vida do mercado. Foi isso que deu aquele grande salto. Como é que nós vamos fazer nesse país onde o Estado sorve 35% do PIB para não atrapalhar essas ideias inovadoras do mercado? Bom, para ser justo, quer dizer, de fato, a descentralização republicana, que foi os estados ganharam as terras devolutas todas e fontes de receita para viver, porque não tinham durante o Império, fez com que todos os estados fizessem uma revolução. Então, porque eles tiveram, vamos dizer assim, houve uma reforma tributária descentralizadora que foi muito bem aproveitada. Num certo sentido, hoje você pode fazer isso via emissão, caixa automático, porque não tem jeito, você não vai desmontar o sistema tributário de novo. Eu cobri o sistema tributário na Constituinte, vi aquilo todo dia, começou bem, acabou muito mal, com boas ideias, né? É assim mesmo, essas coisas renascem e não vão mudar. Mas você não precisa, se você for fazer um plano de carbono neutro nacional, você pode confiar que dos potenciais 200 milhões de hectares do Brasil que tem para restauro e enfim,
capturar carbono com um bom programa. Cada dono de sítio, desses 5 milhões de sítios, vai poder 5 alqueires em 5 milhões de propriedades, são 25 milhões de alqueires de restauração florestal, entendeu? Então tem outros jeitos de pensar a coisa. Se você for dizer, o Estado precisa ter dinheiro para comprar terra, fazer não sei o que lá, acabou, não tem nada. Então, no limite, o que os republicanos, assim, o que o Prudente de Moraes tinha que fez o ensino público, o saneamento em São Paulo, a cantareira foi feita, tudo no começo do governo republicano ali. Eles tinham a noção de que dava para fazer de maneira descentralizada. Eles sabiam o que fazer com o orçamento no dia que veio o dinheiro. Então não é que a nação tinha um problema de que não sabe, não, saberá. As pessoas saberão. A confiança nisso, nesse processo, é que é o fundamental. Quer dizer, o real deu certo porque os cidadãos entenderam um troço que era dificílimo de entender, que era tal da URV, que era uma... Enfim, entenderam como, não se sabe, milagre, mas entenderam. Vão entender. Quer dizer, o problema é que é o governante ter confiança nisso. O problema é quando você quando o governante se apresenta, ele ter essa confiança, ganhar essa confiança e ter ele mesmo, para que essas coisas sejam assim. Quer dizer, no atual momento do Brasil, qual é a confiança que precisa ter? A nossa situação favorável, que é muito melhor que era nos anos 80, pode ser muito mais favorável ainda se aproveitarmos um cenário internacional que financia com juro negativo ou dinheiro perdido, coisas que custariam caro para fazer com o nosso dinheiro. Restauro de Florestas é uma delas, que tem 2 bilhões de dólares aí para fazer isso, que vieram do nada e não custa nada. E a gente tem que saber aproveitar. Por que não faz? Regime de propriedade. O Brasil não tem propriedade segura. Nós estamos com a história da regularização fundiária, que é um grande desafio. O INCRA não distribui título de propriedade. Então, como é que você vai fazer como é que o assentado do INCRA vai fazer um projeto de restauro florestal que ele poderia fazer com dinheiro estrangeiro, mas tem que assinar um contrato. Ele não tem a propriedade. Como é que assina um contrato? Tem que entrar o governo como interveniente, tem que não sei o que lá. Aí o cara de fora fala, peraí, não vou pôr dinheiro assim, isso aqui não vai. Tem nego vendendo carbono neutro com imagem de satélite, hoje sem governo, sem nada. Por quê? Porque essas coisas, é preciso ser dito isso, precisa regularizar a propriedade dos assentados para poder fazer contrato, para entrar na economia de carbono neutro. E esse é um desafio dos governadores, regularização fundiária. Isso é uma coisa que tem que ser feito. Governadores e o governo federal também, porque o governo federal, o município de São Paulo, hoje, o município de São Paulo não distribui título de propriedade na zona leste da cidade para centenas e milhares de proprietários, com base num alvará de 1580 escrito pelo capitão Mor na capitania de São Paulo. Então diz que aquilo lá é terra dos jesuítas, deveria ser uma das... Isso é no município da zona leste de São Paulo, aqui, São Miguel, etc. e tal. Não regulariza a propriedade. Já perderam em instâncias judiciais todas, 200 vezes, e o governo federal não entrega o título de propriedade porque está morando lá há 60, 70 anos. Então, aí sinto muito, quer dizer, isso é um hábito nacional contra a propriedade. Isso é um governo central que faz isso, e estou falando do governo central do Brasil hoje, sob um título de 1580 na cidade de São Paulo. Você não distribui propriedade, é uma coisa que é absolutamente, assim, mas que diacho de governo é esse? Quer dizer, e são, sei lá, tipo 500 mil propriedades que já existem ali. A tese do De Soto, lá atrás da economia, quando fez isso no Peru, foi um sucesso nessa distribuição de títulos que mas tinha que fazer, o pessoal sem terra, que conseguiram lá, dinheiro caro, uma reforma agrária, então não recebe título de propriedade. O INCRA não dá título de propriedade. Da concessão, todo mundo é concessionário público. Aí também, isso é um atentado contra a capacidade empreendedora do cidadão que fez tudo isso, né? Então o cara foi lá, lutou, conseguiu, não sei o que lá, está lá numa terra e aí ele não pode ser proprietário dessa terra porque algum burocrata inventou que concessão é melhor para ele do que propriedade. Aliás, parte da democracia é defender
Propriedade privada, título de propriedade, que está aí sem título e fica na mão do governo. Essa foi uma das coisas que eu tive que aprender para escrever esse livro. Aí, de novo, o Zé Bonifácio. O Zé Bonifácio, em 1820, queria que o Estado vendesse diretamente as terras dominiais, terras de domínio público, para criar uma rede de pequenos proprietários. Foi feito por uma empresa privada 100 anos depois. Então, esse é o lado onde a herança brasileira é muito ruim. Porque por que não distribuir? Qual é a razão pela qual eu não vou distribuir título de propriedade numa cidade onde a pessoa está lá há 50 anos na casa, tem rua, paga imposto, cobra tudo, eletricidade é paga, passa ônibus, etc, etc, etc. Já perdeu na justiça, já perdeu no Supremo, mas não entrega o título. Então, aí você fala, bom, aí realmente é uma coisa que aí é o contrário das eleições que funcionam. Quer dizer, por que você tem um governo central que a esse ponto, esse ponto é 70 anos de gente morando, pagando imposto, etc., não entrega um título de propriedade, não reconhece a realidade, o mundo onde as pessoas estão vivendo. Evidentemente que no dia que tiver propriedade, você tem garantia bancária, você pode pedir empréstimo. O cara da favela, se for dono da casa, vai lá, pega um empréstimo, comprar uma máquina de costura para fazer confecção. E é assim que funciona. Esse é o Brasil de verdade. Quer dizer, então, hoje nós vivemos uma ficção. Por quê? Porque 100% das crianças da escola, acho que uns 7, 8% já na faculdade, talvez até mais do que isso, né? Filho de gente muito humilde hoje tem faculdade e faz mestrado, coisa que na nossa geração não existia. Um sistema de saúde razoavelmente sólido e universal para todo mundo, que são conquistas da sociedade brasileira, não é que é para acabar com a política social, tem que melhorar. Não pode conviver com um regime de propriedade da Sesmaria. Não dá. Então, a confiança virá das pessoas dizer, eu vou fazer isso, eu vou distribuir mais propriedade, eu vou entregar, o programa de governo eu vou entregar, regularizar 20 milhões de... 20 não, porque são 6, mas eu vou regularizar 2 milhões de títulos de proprietário agrário junto com o programa de carbono neutro. O mundo vem financiar isso correndo. Ou seja, nós precisamos confiar mais no instinto empreendedor das pessoas, descentralizar o poder, deixar o mercado achar as grandes soluções e o Estado não atrapalhar muito. E confiar que o cidadão é capaz de fazer as coisas, não precisa nem do Estado. Você ensina muita coisa em casa. O cara da favela, que é empreendedor, aprendeu isso aonde? Em casa. É verdade. Então, tem que ter uma confiança de que o cidadão vai entender isso. Mais do que reformar o Estado temos uma capacidade empreendedora no cidadão. Não precisamos reinventar o cidadão brasileiro para que as coisas funcionem. Acho que é um jeito maravilhoso de terminar nosso bate-papo aqui. Confiança no cidadão empreendedor. Muito obrigado, Jorge. Vamos lá, vai dar certo. Vai dar certo. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.